não me conhecem ainda, eu sou o Pedro, sou o pastor aqui do Área Mais, um dos pastores dessa igreja. E hoje, obrigado, hoje eu tenho a honra de compartilhar a palavra com você, esse tempo aqui de conversa, de bate-papo, que eu espero que você se sinta bem à vontade, descontraído, não é nada para você ficar com medo. Eu não estou aqui em cima com pedra, você pode ver, então eu não vou tacar nada em você, nenhum objeto, mas eu quero ter uma conversa com você. Eu espero que você abra o seu coração para, de repente, Deus falar com você, porque se Ele é real, se Jesus é real, se Ele é uma pessoa, se Ele está vivo, se Ele está aqui, então Ele pode ter algo a te dizer, Ele pode ter algo a fazer na sua vida e a partir da sua vida, na vida de outras pessoas. Beleza? Tamo junto? E então essa ideia de corpo de Cristo, vai nortear um pouco da nossa conversa hoje. O tema de hoje, o tema desse encontro, não é uma série, a gente costuma ter essas conversas em séries temáticas, então 2, 3, 4, 5 encontros sobre um mesmo tema, em que a gente vai desdobrando e aprofundando à medida que vai conversando aos sábados, mas hoje é um encontro avulso. Semana que vem a gente começa um tema novo, que aliás vai ser incrível. Você não está planejando passar o mês de julho aqui com a gente, mude seus planos, se for possível, a menos que seja viagem de férias, aí você pode ir, porque é de Deus também. Mas organize sua agenda para estar aqui em julho, porque vai ser incrível. A gente vai falar sobre o Espírito Santo. E vai ser um tema incrível, porque o Espírito Santo é esse Deus meio esquecido, né? Ele é tão Deus quanto o Pai e o Filho, mas ele fica meio que em terceiro lugar ali, né? Deus, Pai, Jesus, tem o Espírito Santo também. Não, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é tão esquecido que uma vez, literalmente, eu espero que ele não assista essa mensagem no YouTube, mas um dos pastores da minha antiga igreja foi batizar uma vez uma pessoa, e... Cara, não sei se eu devia contar isso, mas ele foi batizar uma pessoa, e aí é natural, né? Porque a Bíblia diz, Jesus disse, quando vocês forem pregarem o Evangelho em todo mundo, batizem aqueles que se converterem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que esse pastor, no dia desse batismo, esqueceu do Espírito Santo. E aí ele foi batizar a pessoa, e ele está lá com a mão em cima dela, e eu te batizo em nome do Pai, do Filho, e não veio o Espírito Santo. E aí ele ficou aquele silêncio constrangedor, a igreja inteira, tipo, olhando um para o outro, e aí ele falou, e do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E batizou, está batizada, né? Foi engraçado. E é tão literal isso, porque às vezes realmente a gente deixa o Espírito Santo meio que em segundo plano, ou em terceiro plano, no caso da Trindade, mas ele é tão Deus quanto o Pai, é tão Deus quanto o Filho, e curiosamente, Jesus, eu não sei se você já reparou nessa parte na sua Bíblia, quando ele disse que ele iria aos céus, que ele precisava ir aos céus, que ele não ia ficar aqui na terra com os discípulos, ele disse, eu preciso ir para que o Consolador venha. É melhor, ele disse literalmente essas palavras, ele disse, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Curioso isso, né? O que pode ser melhor do que a presença de Jesus ao nosso lado? A presença do Espírito Santo dentro de nós. Isso é melhor ainda, porque é o próprio Deus, o mesmo Deus, na pessoa de Jesus, agora habitando não só perto de nós fisicamente, mas dentro de nós, por meio do seu Espírito. É incrível isso, a gente vai ter muito assunto, eu já estou antecipando que eu estou bem empolgado com esse mês de julho, mas guarda aí, segura isso daí, porque a partir de sábado que vem a gente conversa sobre isso. Mas hoje a conversa é sobre a igreja, sobre uma força em movimento, sobre essa ideia do corpo de Cristo. E eu quero usar essa expressão, uma força em movimento, que eu tirei de um livro que eu estou lendo agora, um pastor lá dos Estados Unidos, na verdade ele é de El Salvador, mas ele pastoreia uma igreja em Los Angeles, a Mosaic, uma igreja muito criativa, muito inovadora, e ele escreveu um livro chamado Uma Força em Movimento, a espiritualidade que transforma a cultura. Por que eu gostei muito desse livro? Porque infelizmente muitas pessoas que se dizem cristãs, ou evangélicas, ou mesmo católicas, ou se rotulam de alguma maneira como uma pessoa cristã, tem dentro do seu ambiente de igreja, de comunidade, ou do seu ambiente religioso, digamos assim, a perspectiva de que a igreja, de alguma maneira, está em oposição à cultura. Não é verdade? Então, tudo que existe fora do ambiente da igreja está sob o domínio das trevas e do diabo e do inferno, e por isso não presta, não é bom, nos contamina e pode, inclusive, nos fazer mal. Então, nós precisamos manter uma distância de segurança em relação a essas coisas. Quando, na verdade, o chamado de Jesus para a sua igreja, para esse seu corpo que precisa estar em movimento, daí a ideia do livro, uma força em movimento, o corpo de Cristo, a igreja de Jesus, como uma força que se move, que atua no mundo, que atua na sociedade para gerar transformação. Na verdade, nós somos chamados não para resistir ou nos opormos à cultura, nós somos chamados para gerar cultura. Nós somos chamados para promover cultura. Ele tem uma frase muito interessante, ele diz assim,
Eu vou pular 2 slides, depois eu volto aí para a galera da projeção não se perder. Ele diz assim, as instituições existem para preservar a cultura, ao passo que os movimentos geram cultura. E a igreja, como eu falei no começo, não deve ser só uma instituição. É claro que ela é uma instituição, ela existe, ela tem um hall de membros, talvez você faça parte do grupo de pessoas que torna esta igreja a terceira igreja batista de Brasília. Mas ela tem um CNPJ, ela tem um endereço, ela precisa existir materialmente, porque nós estamos no mundo material, físico. Mas a igreja, de fato, é mais do que a organização, é o movimento das pessoas que fazem parte dessa organização. Então ele está dizendo, as instituições se preocupam apenas em preservar uma determinada cultura, um sistema de valores. E elas lutam bravamente para que ninguém destrua, ninguém contamine aquele sistema de valores. Mas, na verdade, os movimentos, eles existem não para resistir à cultura ou se opor à cultura, nem mesmo para preservar a cultura. Eles existem para gerar cultura, para promover cultura. E sabe, eu estou falando cultura num sentido mais amplo, no sentido não apenas das expressões culturais, de música, de arte, tudo isso também, mas de valores, de sistema, de funcionamento. Porque se na igreja, de fato, nós precisamos manter aquilo que é essencial e que é imutável, que são as verdades eternas de Deus, de quem Ele é, do Evangelho, de Jesus, da salvação, também é verdade que o resto, que não diz respeito a isso, pode e deve mudar à medida em que a cultura muda. Não apenas para acompanhar as mudanças do mundo, mas na verdade para ser o agente que faz o mundo mudar. Muitas vezes nós imaginamos que a igreja fica atrás, das mudanças culturais, das mudanças de valores do mundo. Na verdade ela deveria estar à frente. Ela deveria estar promovendo essas mudanças, gerando as mudanças, dizendo para as pessoas, para os artistas, para os cientistas, para os músicos, é assim que se faz com qualidade, é assim que se alcança as pessoas desse tempo, é assim que se conecta com os corações das pessoas. O apóstolo Paulo escreve em Efésios, no capítulo 1, um texto que é incrível na versão A Mensagem, que é uma linguagem mais contemporânea. A partir do verso 23, ele diz assim, a igreja não é periférica em relação ao mundo. O mundo é que é periférico em relação à igreja. Imagina se a igreja de Jesus entendesse isso e funcionasse a partir dessa perspectiva, de que tudo o mais ao nosso redor gira em torno da igreja, e não o contrário. A gente fica gravitando às vezes em torno das mudanças do mundo, como igreja, como jovens, especialmente entre os jovens. Nós observamos o que está lá fora e fazemos, a primeira análise que a gente faz isso é de Deus ou não é de Deus? Isso contamina, isso faz mal ou faz bem? Eu posso me envolver, eu posso ir nesse lugar, eu posso participar desse movimento, dessa festa, eu posso frequentar com essas pessoas aquele determinado lugar ou aquela atividade. A gente inverte, a gente vê o que está acontecendo lá fora e depois analisa se a gente pode ou não se envolver com isso. Na verdade, nós deveríamos estar gerando as coisas que as pessoas lá de fora olhariam e diriam, eu acho que eu quero me envolver com esse negócio aí. Eu acho que eu quero ir nessa igreja, eu quero me envolver com essas pessoas, eu quero fazer parte desse movimento. E o Área Mais, esse lugar, a juventude da terceira igreja, é o desejo do meu coração e sempre foi, desde que nós começamos, que não fosse um lugar de resistência ou de oposição à cultura, mas um lugar a partir do qual cultura seria gerada para Brasília e para o mundo. Estamos juntos nisso? Em que as pessoas olhariam de fora para dentro e diriam, eu quero participar disso. Não a gente olhando de dentro para fora dizendo, será que a gente pode se envolver com aquele negócio ali? Porque o pavor das pessoas, às vezes, que são de igreja, especialmente quem cresceu no ambiente de igreja, é se misturar e se contaminar. Quando, na verdade, Jesus nos chama justamente para estar no mundo real, na vida real das pessoas, envolvido nas dinâmicas da sociedade e dizendo, tem um jeito melhor de fazer isso, tem um jeito melhor de alcançar essas transformações que o governo não consegue fazer, que a sociedade não consegue fazer, nós podemos fazer, porque nós temos algo dentro de nós que nos move e nos impulsiona, que gera esse movimento. Porque nós somos o corpo de Cristo, nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Então o apóstolo Paulo diz, a igreja não é periférica ao mundo, o mundo é que é periférico em relação à igreja. E aí ele segue e diz assim, a igreja, como eu já falei, é o corpo de Cristo. Por esse corpo ele fala, age e preenche tudo com a sua presença. Pensa um pouquinho nessa ideia. Se é corpo, é material. Se é corpo, é visível. Se é corpo, a menos que seja um corpo com algum tipo de deficiência, ele se move. Ele pode chegar a lugares, ele pode tocar pessoas. Por isso é uma força em movimento. Então Paulo diz assim, esse corpo, por meio desse corpo, quem é ele? De quem ele está falando aqui? De Cristo, certo? De Jesus. Ele está dizendo, por meio desse corpo, do seu próprio corpo, Jesus fala, age e preenche tudo com a sua presença. Ou seja, o chamado
de um movimento como esse, de um movimento de jovens, de uma igreja local, é ser esse movimento a partir do qual Jesus fala, age e preenche todas as coisas. Cultura, educação, saúde, ação social, alimento, suprimento de qualquer necessidade, seja ela física, espiritual, emocional, tudo no mundo ao nosso redor pode e deve ser preenchido e transformado a partir desse falar, desse agir do Espírito Santo de Deus, movendo a igreja para fora das paredes, para se envolver com a vida real das pessoas, para transformar a realidade das pessoas. É isso que Jesus faz e quer fazer a partir de nós. E eu quero ser parte de um movimento assim. Eu quero ser parte, e olha só, gente, olha que bonito esse negócio. Eu vou estrear aqui, eu não sei se vai dar certo. Eu não tenho a menor garantia de que isso vai funcionar, mas que é bonito é, fala a verdade. Dá para ler aí? É legal ou não é? Eu vi um pastor com isso, fiquei com inveja, pedi para o Christian fazer um para mim. Obrigado, Christian, você é demais. Pode aplaudir o Christian aí. Eu falei que era de um jeito, eu achei que era de um jeito, ele falou, pastor, não é nada disso, você não sabe fazer, não vai dar certo do jeito que você falou, teve que fazer tudo diferente, deu muito mais trabalho, mas ficou top. Obrigado, cara. Eu não sei nem escrever bonito, nem desenhar bonito, então eu não sei porque que eu pedi isso. Mas a gente vai descobrir junto, vocês estão comigo? Vocês têm paciência para eu aprender a usar? Porque eu só pedi porque era legal. Mas eu tenho certeza que vai valer a pena em algum momento, talvez leve alguns anos, mas vai valer a pena. E eu queria pensar nessa ideia de movimento, como algo que te faz sair de onde você está. Olha a qualidade visual. Demais, né? O pastor Bill Hybels é que fala isso, mover-se do ponto A para o ponto B. E ele fala isso a respeito de líderes, ele fala isso a respeito de pessoas que têm a capacidade de influenciar outras para saírem de onde estão, para irem numa outra direção, para um lugar melhor, para uma influência maior sobre mais pessoas, mais realidades, mais contextos. Mas hoje eu queria aplicar essa ideia não em relação à liderança. É claro que isso está implícito também, porque movimento requer liderança. Alguém precisa gerar um movimento, começar um movimento. Mas eu queria que você pensasse nisso a partir dessa ideia de corpo, do corpo de Cristo que é desafiado por Ele mesmo, como a missão que Ele nos confia, desafiado a se mover, a sair de onde está para ir para um outro lugar, um lugar melhor, um lugar maior, um lugar de maior influência. Agora, qual é o processo para isso? O que isso exige de nós? Como é que a gente faz isso na prática? De sermos agentes de geração de cultura, de promoção de cultura, de transformação da cultura, de transformação de pessoas e de realidades. Quero olhar com você para um texto que está em João capítulo 12. Abre aí a sua Bíblia, se você tiver uma, no celular, no papel, ou então acompanha aí no telão comigo. João capítulo 12, palavras do próprio Jesus aqui, a partir do verso 24. Jesus está começando a mostrar para os seus seguidores, para os seus discípulos, que ele está em direção à cruz, que ele vai precisar morrer para cumprir integralmente a missão que o Pai confiou a ele. E os seus discípulos não estão entendendo isso, eles não pegam muito bem a essência do que Jesus está falando, porque eles achavam isso inconcebível, uma ideia que não cabia na cabeça deles, porque para eles Jesus viria para ficar, para estabelecer um reino, para libertar Israel da opressão do Império Romano e resgatar todas aquelas promessas que Deus havia feito para o povo de Israel. Então eles não entendem direito sobre o que Jesus está falando, mas ele está falando sobre a importância da morte. Meio macabro o nosso assunto hoje, né? Ele está falando sobre a importância da morte para gerar vida. Morte precisa acontecer para que vida aconteça. É o que Jesus está ensinando para eles, a partir do verso 24. Olha o que ele diz. Ouçam com atenção. A não ser que o grão de trigo seja enterrado no solo e morra para o mundo, não será nada mais do que um grão de trigo. Se o grão de trigo não for enterrado e morrer para o mundo, ele vai continuar sendo, para o resto da existência dele, como grão de trigo, nada mais do que um grão de trigo. Grande existência, não é mesmo? Fantástico, você nascer e morrer como um grão de trigo, que não gerou nada, que não fez nada, que não produziu nada, que não se transformou em nada. Você começou como grão de trigo, morreu como grão de trigo e fim de existência. Ele está dizendo, a não ser que ele seja enterrado no solo e morra aos olhos do mundo, ele não será nada mais que um grão de trigo. Mas, verso 24 ainda, se for enterrado, irá brotar,
e se reproduzir muitas e muitas vezes. Olha que interessante, Jesus está dizendo, se esse grãozinho, que é só um grão de trigo, que ali por si só, fora do solo, vivinho da silva, se ele não for enterrado, se ele não morrer para o mundo, se nenhum processo de morte acontecer com ele, ele vai continuar sendo um grão de trigo. Agora, se ele for enterrado, se ele morrer para o mundo, ele vai brotar. Ou seja, da morte haverá vida. E não só a sua própria vida, porque você poderia dizer, qual é a vantagem de morrer e voltar a viver sendo a mesma coisa, né? Não precisava morrer, eu já estava vivo, eu já estava vivendo, eu não precisava morrer, se é para voltar a viver, não faz sentido. Mas veja, ele não diz apenas que o grão de trigo morre para voltar a ser grão de trigo. Ele morre para quê? Para brotar e se reproduzir. Ele diz, ele irá brotar e se reproduzir muitas e muitas vezes, não uma, não duas, mas muitas e muitas vezes. Ou seja, um grãozinho de trigo, sozinho, se ficar vivo, continua sendo só um grão de trigo sozinho, mas se morrer, se for enterrado e morrer, vai brotar e vai produzir muito trigo, vai cumprir o seu propósito, integralmente, o seu potencial. Aí no verso 25 ele continua, ele diz assim, do mesmo modo, e agora ele traz essa ilustração que ele pegou de uma linguagem que era comum para aquelas pessoas. Lembre-se que você está falando de pessoas simples, numa cultura simples, uma cultura mais campestre, pessoas que eram acostumadas com essa linguagem mais rural, e agora ele traz para a nossa realidade espiritual essa dinâmica, essa ilustração. Ele diz assim, do mesmo modo, qualquer um que se apega à sua própria vida como ela é, está fazendo o quê? Preservando? Cuidando da sua vida? Valorizando a sua vida? Não, ele diz, está destruindo a sua vida. O que Jesus está dizendo aqui é que se tudo o que eu consigo enxergar é o meu mundinho, do jeito que ele está hoje, é esse meu quadradinho de autossuficiência, as coisas que eu enxergo, as coisas que eu controlo, as coisas que eu vejo, as coisas que eu sei fazer, as coisas que me mantém numa posição confortável, se tudo o que eu sou capaz de enxergar e tudo o que eu sou capaz de viver está circunscrito a essa realidade, a esse mundo, ele está dizendo, você não está preservando a sua vida, você não está utilizando a sua vida, você não está desenvolvendo o potencial que Deus te deu, na verdade você está se destruindo. É como o grão de trigo que não foi enterrado. Ele não serve para nada. Qual é a utilidade de um grão de trigo se você não plantar ele? Não serve para nada, não tem valor, era melhor jogar fora. Por quê? Porque não foi feito para isso. O grão de trigo não foi feito para ser grão de trigo para sempre, ele foi feito para um dia virar trigo. E não só um triguinho, mas muitos. É impressionante como você planta uma semente, daqui a pouco você tem uma plantação inteira. Por quê? Porque esse é o poder da morte, daquilo que precisa morrer. Tem coisas na nossa vida, na minha vida e na sua, que precisam morrer. Se não morrer, você não vai nascer para o novo de Deus. Se algumas coisas não morrerem na sua vida, a sua vida vai permanecer do mesmo jeito para sempre. E aí ele está dizendo, isso é a autodestruição do seu potencial. Isso é a autodestruição de quem Deus te criou para ser. Você acha que está se preservando, você acha que está se mantendo seguro, você acha que está se mantendo confortável. Na verdade, você está morrendo sem notar. Então ele diz, precisa morrer. Tem coisas que precisam morrer para que outras melhores nasçam no lugar. Essa é a questão. E ele diz assim, se você perde a sua vida, olha que linda essa linguagem, sem criar obstáculos ao amor, você a terá para sempre, pois é a vida real e eterna. Se você perde a sua vida, porque se você fica no quadradinho, o que você está fazendo? Ele está dizendo assim, isso aqui, focar só em você mesmo, criar uma cerca ao seu redor, dizer, eu vou lutar pelo que eu já tenho, eu vou manter quem eu sou, eu não quero mudar, eu não quero abrir mão de nada, eu não quero me sacrificar por nenhuma causa, eu não quero me doar para nada, eu vou cuidar só do que é meu, eu vou cuidar só do que me interessa, das minhas prioridades, dos meus sonhos, dos meus desejos, dos meus amigos, da minha família. Ele está dizendo, você criou uma cerca ao seu redor, que é obstáculo para quê? Para o amor. Porque o amor de Deus não tem espaço para esses limites, é um amor sem limites, é um amor sem fronteiras, é um amor que alcança todos, e que quer entrar aqui,
mas você não deixa, porque criou uma casca, porque criou uma zona de proteção, você criou uma barreira, tipo uma alfândega na fronteira de um país. Não entra aqui. Aqui é o seu limite, daqui você não passa. E aí, o que Jesus está dizendo aqui no Evangelho de João é: você precisa perder a sua vida para que você derrube os obstáculos do amor. Você precisa morrer para a sua vida atual, para que esses obstáculos sejam removidos, para que as pessoas possam entrar e para que você possa entrar na vida delas. Você precisa morrer para si mesmo, você precisa perder a sua própria vida, perder essa preocupação excessiva de se proteger, de se autoproteger, para que você remova esses obstáculos para o amor de Deus, agir em você e nas pessoas ao seu redor. Não é incrível isso? Então ele está dizendo, se você remover esses obstáculos, se você perder a sua vida, porque se você já perdeu a sua vida, para que criar uma cerca ao redor? Né? Não precisa de cerca para cova, para sepultura. Ninguém quer ir lá. Ninguém quer entrar lá, ninguém quer mexer com aquilo. Está morto, não tem vida. A gente protege o que é vivo, a gente protege o que tem valor. Se morreu, se já perdeu, não tem o que proteger mais. Então não precisa de obstáculo, não precisa de cerca. E ele está dizendo, se você perder a sua vida, você está se liberando, você está se abrindo para a influência do amor de Deus em você e a partir de você na vida de outros. Então, perca a sua vida e você vai ganhá-la. E você vai ganhar uma vida real, porque essa vida é artificial. Essa vida é falsa, essa vida é limitada, essa vida é pequena, essa vida não vale a pena ser vivida, é como o grão de trigo que não foi enterrado, não serve para nada. Tudo gira a respeito de você, tudo tem a ver com você, enquanto na verdade você deveria ser parte de algo maior, de algo em movimento, de algo que não é estático, que não é cercado e delimitado, mas que é sem limites, porque assim é Deus. É um Deus infinito, é um Deus que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que opera em nós. O próprio Paulo, lá em Efésios, no capítulo 3, vai dizer isso. Então nós podemos viver essa vida sem limites, mas nós nos limitamos. E ele segue, ele diz assim, se qualquer um de vocês quiser me servir, seja meu seguidor. Aí vocês estarão onde eu estiver, prontos para servir. E aqui é interessante essa ideia de Jesus, ele vincula o servir ao seguir. Ele termina esse trecho dizendo, o Pai honrará e recompensará quem me servir. No verso 26, o Pai honrará e recompensará quem me servir. Mas ele fala a respeito de servir e seguir. Então eu quero juntar tudo isso, todo esse texto, em algumas ideias. Primeiro, algo precisa morrer em você hoje, para que algo nasça a partir de você amanhã. Algo novo, algo melhor, algo maior. A primeira coisa que eu quero que você grave hoje é isso. Para que isso aqui aconteça, para que sua vida seja expandida, para que a sua vida influencie, para além do que você vê hoje, para além do que você sente que é capaz de fazer, para que você faça parte de um movimento. Eu estou falando você, mas na verdade seria melhor falar nós. Porque eu queria muito que você saísse daqui entendendo que isso não é um projeto individual. Você não vai realizar isso sozinho, nem eu. Mas que nós juntos, unidos nesse movimento, nessa força em movimento que é a Igreja de Jesus, que é o corpo de Cristo, que se expressa de diversas maneiras, e uma delas é em faixas etárias. É nessa fase da vida tão desafiadora, tão maluca, tão rápida, tão agitada que nós estamos, que é essa fase de juventude. Se nós nos unirmos nisso, se nós nos movermos nessa direção, algo grande pode acontecer a partir de nós, mas para que aconteça a partir de nós amanhã, hoje eu preciso morrer. Hoje eu preciso dizer, Senhor, beleza, eu entendi, finalmente eu entendi que aquela área da minha vida que eu não tinha entregado ao Senhor ainda, hoje eu preciso entregar. Sabe, que aquilo que eu tinha medo, agora eu desisto de ter medo, eu entrego ao teu controle, faz o que o Senhor quiser. Sabe, que aquele pecado que eu cultivo dentro de mim, e que eu nunca confessei, eu nunca pedi ajuda para ninguém, para me libertar dele, hoje eu quero ser livre disso. Eu quero que isso morra em mim, para que algo novo e melhor nasça, a partir de mim. E é interessante isso, porque é como o grão de trigo, precisa morrer nele, para que algo nasça a partir dele. Não é só ele mais. O texto diz que se ele morrer, ele vai brotar e se reproduzir muitas e muitas vezes. Essa sua decisão de fazer algo dentro de você morrer hoje, não tem a ver só com você. Por isso tome cuidado.
Não seja negligente. Você diz assim, não, mas eu não quero fazer nada morrer dentro de mim, minha vida está boa do jeito que está, quero continuar cuidando do meu mundinho, das minhas coisas, dos meus sonhos, do meu dinheiro, das pessoas que eu amo, das coisas que dizem respeito a mim. Eu estou bem assim, eu estou feliz assim, cada um tem que cuidar de si, não vou me meter na vida de ninguém, não quero que ninguém se meta na minha, eu pago as minhas contas, né? A gente fala isso, é interessante, a gente fala isso enquanto nossos pais pagam as nossas contas ainda às vezes, né? Sou eu que pago minhas contas, sou dono do meu próprio nariz. Paga nada, seu pai que paga o seu celular, sua gasolina, muitas vezes. Então você não paga coisa nenhuma. Quando a gente começa a pensar desse jeito. Mas o convite de Jesus é, ei, morra para esse mundinho tão pequeno que só tem lugar para o seu umbigo, para que algo melhor e maior nasça a partir de você e transforme vidas, pessoas, cultura, sociedade, mundo. Enxergue o mundo como ele é, grande, vasto, amplo, cheio de possibilidades. Se você estiver unido a outras pessoas que vêm da mesma forma e querem se mover nessa direção. Se for para ficar parado aqui, pode ser 1, 10, 15, 20 pessoas, não vai fazer diferença nenhuma. Você precisa se mover, precisa agir. Então, primeiro, deixe morrer o que precisa morrer hoje em você, para que algo maior nasça a partir de você amanhã. E a outra coisa é que servir Jesus requer seguir Jesus. Eu não consigo servir Jesus parado, sabe por quê? Porque Jesus não fica parado. Então, se eu quero servir Jesus, eu preciso estar onde Ele está. E onde é que Jesus está? Andando para todo lado. Jesus anda para todo lado, Jesus vai atrás de onde tem gente, Jesus vai atrás de onde tem necessidade. Tem alguém doente, eu vou para lá. Tem alguém com fome, é para lá que eu vou. Tem alguém que não me conhece ainda, eu estou indo para lá. Tem alguém que precisa ser perdoado, eu estou indo para lá também. Jesus não fica parado, Jesus não se fecha num quadrado, Jesus não se limita geograficamente, espacialmente, socialmente, culturalmente. Ele entra em todos os lugares, ele penetra em todas as esferas. Mas eu sou um atleta, eu não consigo levar Jesus para lá. Quem disse que não? Está cheio de atleta fazendo diferença em todos os esportes, e tornando Jesus conhecido lá, e mudando a maneira como as pessoas veem a vida e o próprio esporte. Mas eu sou um cientista, fé e razão não combinam, fé e ciência são opostas. Essa é a maior mentira do mundo. Quem criou todas as coisas foi Deus, inclusive a gravidade. Inclusive, eu só sei a lei da gravidade, não sei mais nenhuma. Queria dar mais exemplos, só conheço essa. Mas foi Deus que criou. Todas as coisas funcionam porque Ele um dia teve essa ideia maluca de criar o mundo do jeito que Ele é. Então, tem tudo a ver, tudo que a gente descobre, Ele já sabia, e é Ele que nos capacita a descobrir para o bem das pessoas. Para que a medicina cure doenças que não cura ainda. Para que a engenharia conceba meios de transporte mais rápidos, para que a gente chegue mais rápido e leve Jesus mais rápido para quem está longe da gente. Tudo vem dEle, tudo flui a partir dEle, então não importa onde você está, é para lá que Jesus quer ir. E o único jeito de você servir Jesus é seguindo Jesus. É indo aonde Ele está te enviando, é se movendo, é não ficando parado. Toda a ordem de Jesus para a sua igreja foi, vão, né? Ele nunca deu uma ordem dizendo, fiquem, não se mexam, não se envolvam com ninguém. A única vez que Ele falou, não vão, fiquem, foi quando Ele disse assim, fiquem em Jerusalém, até que o quê? Até que desça sobre vocês o Espírito Santo. E aí, o que vocês fazem? Se mandem dali, vai embora, corre. Vocês vão ser minhas testemunhas ali também, porque já estão lá, então aproveita. Mas vai para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí o que a gente faz? A gente cria a nossa cerquinha, Brasília, concurso público, não sai daqui, nunca mais. Tão confortável. Plano piloto, que maravilha. 5 minutos eu estou no trabalho, 5 minutos estou em casa, 5 minutos estou no trabalho, 5 minutos estou em casa, 5 minutos estou no trabalho. E aí? Quando é que você vai sair dessa cerca? Quando é que você vai ver os confins da terra? Quando é que você vai levar Jesus para quem não tem Jesus ainda? Veja, gente, eu espero que todos vocês tenham um mínimo de capacidade assim, de compreensão, que eu não estou criticando quem mora no plano piloto, ok? Não se trata disso. Pelo amor de Deus, mas é a partir de onde você está. Você não está no seu destino final ainda. Deus quer te mover, Deus quer fazer você um instrumento para mover outros, para transformar realidades, e se nós nos unirmos nisso, não há limites. Os confins da terra ficam perto demais, se nós formos juntos. Acabamos de enviar hoje Mateus e Lorena, o Choco, líder aqui do Área Mais, o cara praticamente nasceu aqui na Terceira, viveu aqui sua vida toda. O Diegão está aí, irmão da Lorena, que chegou há menos tempo, casou com o Choco, veio para cá, né? E ele foi um instrumento de Deus para trazê-la, para nos abençoar. Você veio junto, né? Bom demais.
Brincadeira. Mas um casal super querido que fez tanta diferença aqui neste lugar, acabou de ir lá para a Austrália, se mudou, está no avião agora. Acho que estão indo, nesse momento exato, de Santiago para Sydney. Para quê? Estão indo para o outro lado do mundo. Para quê? Para gastar 2 anos da vida deles sem receber salário, tendo que trabalhar, mesmo sendo concursados aqui, tiraram uma licença não remunerada, vai ter que trabalhar lá do que tiver emprego, para se capacitar para quê? Para voltar e fazer diferença, para servir. É isso. Não tem limites, os confins da terra ficam pequenos, a Austrália fica do lado, o Varjão, onde a gente está com a Cidade dos Sonhos, fazendo diferença das pessoas, fica a 10, 15 minutos de onde a maioria de vocês mora, é do nosso lado, parece longe, socialmente, economicamente, mas é do lado, se você enxerga com os olhos de quem está se movendo e seguindo Jesus, para servir Jesus. O único jeito de servir Jesus é seguir Jesus, e seguir requer ir para onde ele está. Eu não consigo seguir a distância, eu não posso seguir Jesus só no Instagram. Jesus tem um Instagram, eu vou seguir ele, ficar por dentro de tudo que ele está fazendo, ele está curando uma pessoa lá não sei aonde hoje. Não funciona desse jeito, a gente hoje segue pessoas, segue tendências, segue movimentos, segue nada, a gente só curte a foto da pessoa, a gente vê o que ela está fazendo lá, mas a gente não está lá, a gente não está fazendo com ela. Mas porque a gente segue no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente acha que faz parte do movimento dela, a gente acha que está de alguma maneira cooperando e contribuindo. Mas Jesus nos chamou para sermos mais do que seguidores virtuais de pessoas, de líderes, de movimentos. Seguir Jesus é ir aonde Ele está e fazer o que Ele quer que a gente faça. Servir Jesus requer seguir Jesus. Então, dito isso, eu estou terminando. Eu quero te perguntar, o que você precisa fazer hoje? Em termos práticos. O que precisa morrer na sua vida para que algo novo nasça? Para alguns talvez precise morrer a acomodação, para dar lugar ao serviço. Está tranquilo, estou acomodado, estou curtindo, mereço, estou num sabático, estou numa pausa, estou respirando, já fiz coisa demais. Pô, tu é novo pra caramba, velho. Não cansa tão rápido não desiste tão cedo. Não se acomode, sirva, gaste a sua vida. Sabe lá quanto tempo você tem, e se o seu sabático foi interrompido no meio, porque você morreu. Imaginou? Morreu fazendo o quê? Descansando. E agora, no resto da eternidade inteira, você vai fazer o quê? Descansar. Pela eternidade, milênios e milênios. Não seja pego fazendo nada. Se tiver que ir, vai fazendo alguma coisa, vai fazendo diferença na vida de alguém. Não se acomode. Talvez para alguns precise morrer a apatia, para que você se mova na direção da paixão. Sabe, estar aqui, eu não sou dos mais novos, assim, né, dos que fazem parte aqui do Área Mais, mas assim, eu fico pulando igual um retardado aqui na frente, né, na hora do louvor, o Jason também do meu lado, para não me deixar sozinho. Não é porque eu quero que outras pessoas olhem para mim e pulem, não é o pular que faz diferença, é porque eu amo esse lugar. É porque eu amo Jesus, é porque eu amo estar aqui, é porque eu amo fazer diferença da maneira como eu puder na vida de alguém, de uma pessoa que seja. Então eu tento expressar como eu posso, não só pulando no louvor, mas quando eu prego, quando eu ensino, quando eu converso com pessoas, com todas as minhas limitações e defeitos, e são muitos. Quem me conhece de perto sabe que são muitos. Mas eu tento fazer isso para expressar a paixão que eu tenho no meu coração por Jesus e pelas pessoas que Ele ama. Talvez você esteja aqui, você senta e você assiste, você vai embora. E não só aqui, você vai vivendo a sua vida, eu tenho que ir para a faculdade, que droga, eu tenho que fazer monografia, reclamando da vida, apático, sabe, semblante sempre triste, sempre carregado, sempre focando no que não dá certo, focando no trabalho que você vai ter, focando nas dificuldades. Cadê a paixão por Jesus? Cadê a paixão por viver a vida que Ele te deu? Foi de graça, foi de presente, no mínimo cuide bem dela. É o mínimo que a gente pode fazer, é valorizar o que Ele comprou por nós, senão entrega logo. O céu é melhor que aqui. Se for para não viver aqui a vida que Ele tem, se for para não desfrutar do que Ele te criou para ser e realizar no mundo, vai logo para lá, pede para Ele para abreviar o seu tempo, encurtar, né? Você vai ser mais feliz no céu. Agora, se é para viver aqui, vamos viver com paixão. Vamos viver com força. Sabe? Vamos para cima, vamos fazer diferença, vamos brilhar essa luz de Jesus.
A luz que está, a cidade que está em cima de um monte não pode ser ignorada. Jesus disse, é impossível esconder a cidade que está sobre um monte. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. As pessoas precisam ver você viver. Precisam amar a sua vida, serem contagiadas pela sua empolgação. Hoje eu vou para a faculdade, mais um dia para fazer diferença, para amar pessoas, servir pessoas. É verdade, tem umas aulas chatas, mas eu vou orar para aquele professor que me persegue, eu vou servir alguém, eu vou levar uma água, um café, eu vou fazer diferença se tiver alguém triste, chateado, eu vou orar por essa pessoa. Eu vou sair mais cedo de casa para chegar lá e receber as pessoas. Imagina se a gente recebesse igual a gente recebe aqui no Área Mais, as pessoas na porta da sala da faculdade. Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo, bom dia. Você tem uma excelente aula, eu vim aqui para orar por você. Imagina a loucura! No mínimo você ia causar uma conversa. No mínimo. Imagina se a gente vivesse com esse nível de paixão. Imagina se você decidisse trocar um salário por uma causa. Imagina se você dissesse hoje, vai morrer o trabalho pelo salário, vai nascer o trabalho por uma causa. Onde é que eu posso fazer diferença? É aí que eu vou investir meu tempo, é aí que eu vou investir meus talentos, é aí que eu vou investir meus dons. Se eu precisar mudar de curso, eu mudo. Se eu precisar mudar de emprego, eu mudo. Se for para ganhar menos, mudo também. Porque eu não quero viver por um salário, eu quero viver por uma causa. E essa causa é conhecer Jesus, tornar Jesus conhecido. E eu vou dedicar a minha vida inteira para isso. Se eu preciso mudar de lugar, eu mudo, mas deixa eu te dar uma dica. Provavelmente você não precisa mudar de lugar, só precisa mudar de atitude onde você está. Para deixar Jesus fluir, para deixar ele ser visto. Troque um salário por uma causa. Talvez você precise fazer morrer o seu sofá miserável que você não sai dele. E trocar o sofá pelo quê? Por um salário. Vai trabalhar, miserável. Vai ganhar um dinheiro. E como é que você vai fazer diferença no mundo sem dinheiro nenhum? Como é que você vai investir em missões? Como é que você vai pagar o acampamento para quem não tem acampamento? Como é que você vai ser generoso? Como é que você vai se sustentar e finalmente sair da casa dos seus pais? Como é que você vai casar se você não tem um salário? Cresça na vida, se mexa. Para de ficar jogando 12 horas de videogame por dia. Vai trabalhar, vai produzir alguma coisa. Joga meia hora e trabalha 12. Né? Vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai fazer alguma coisa que mude a vida de alguém. E aí depois você troca o salário pela causa. Mas começa pelo menos o salário. Talvez você precise fazer morrer no seu coração hoje a depressão. E aí você diz, pastor, até aí, beleza, estava difícil, mas eu até estava sob o meu controle. Eu podia escolher, eu podia fazer alguma coisa a respeito disso. Mas agora você entrou numa área complicada, porque isso não depende de mim. Eu não tenho controle sobre isso. É uma condição da minha vida, da minha alma, das minhas emoções. É uma enfermidade, eu tomo remédio, eu faço tratamento, eu faço terapia, eu não consigo controlar. É parcialmente verdade. Mas às vezes, para alguns, não para todos, mas para alguns a depressão vem por falta de propósito. Você precisa dizer hoje, ok, então eu não vou me render à depressão, eu não vou ser controlado por ela, eu não vou ser dominado por ela e eu vou encontrar um propósito para a minha vida. Eu vou trocar a depressão por um propósito e ainda que eu esteja triste, ainda que eu esteja desanimado, ainda que eu esteja tendo que lutar muito mais do que o necessário numa situação normal, numa situação de saúde emocional, eu vou me esforçar no que eu puder e no que eu não puder eu vou confiar em Deus. Eu vou pedir a ajuda dEle para que eu não fique paralisado por essa depressão, mas que eu me mova na direção do propósito de Deus para a minha vida. Amém? Faça o que você pode. Talvez alguns precisem fazer morrer ou só frequentar a igreja, ou só frequentar o Área Mais, para decidir pertencer. Esse é um lugar para você pertencer, não é um lugar para você frequentar. A gente ama quem frequenta, a gente ama quem vem de vez em quando. Às vezes você já tem a sua igreja, e no dia que não tem programação lá, você vem aqui, está em casa. Frequente quando quiser, quando puder. As portas estão sempre abertas. Mas se você não tem uma igreja ainda, ou se você não assumiu um compromisso real com Jesus, e consequentemente com a sua igreja, porque de fato quem salva, quem transforma é Jesus, mas Ele não nos deu a opção de vivermos a fé com Ele, fora do corpo dEle. Então se você não tem um compromisso com Jesus ou com uma igreja local, quem sabe não é isso que falta na sua vida. Deixar de ser só um consumidor de conteúdo espiritual quando você acha que precisa.
quando te faz falta, quando você não está bem ou feliz, para dizer, ei, agora eu sou parte disso, agora eu me envolvo nisso, agora eu contribuo com isso, agora eu vou junto, sou parte dessa força em movimento. Na mesma pegada, alguns precisam talvez parar de criticar e fazer morrer o só criticar, o só observar e analisar, para ajudar a construir. Porque é muito fácil ficar sentado olhando e falando, a mensagem do pastor hoje passou 3 minutos do tempo. Eu gosto quando ele acerta cravado. Ele não passa muito tempo e tal. Por que você não se voluntaria para a banda? Por que você não vira voluntário da iluminação para ajudar? Por que você não vira voluntário que o som estava um pouquinho acima, assim e tal, a luz podia ser... Pastor, eu vou ficar no seu pé só para você acertar o tempo. Não adianta, esse desiste. Tem milagre para quase tudo, né? Mas por que você não se envolve e diz assim, beleza, então se é para construir alguma coisa, então eu vou ajudar a construir. Não vou ficar só destruindo, falando mal, criticando. Talvez você precise dar o passo finalmente de apenas conhecer, para começar a tornar conhecido. Para dizer, beleza, eu recebi, eu estou aqui, eu já faço parte, eu já estou dentro, eu sei quem é Jesus, Ele já mudou a minha vida, eu sei quem Ele é, eu desfruto de um relacionamento com Ele. E é isso, você criou a sua cerca em torno da sua acomodação, porque já o conhece, já foi salvo, vai para o céu, está de boa, está tudo resolvido. Mas talvez você precise se mover finalmente para dizer, ok, eu conheço para tornar conhecido. E sabe o que você faz quando você fizer esse movimento? De parar só de conhecer para começar a tornar conhecido? Aí você volta para conhecer Ele de novo. Porque Ele é tão grande, Ele é tão lindo, Ele é tão profundo, Ele é tão maravilhoso, que não há como esgotar o conhecimento dEle. Você vai gastar a sua vida inteira conhecendo, tornando conhecido, vai falando, agora eu preciso conhecer mais. Enquanto eu torno conhecido, eu conheço, enquanto eu conheço, eu torno conhecido. É assim que funciona. É assim que funciona, você anda com Ele, e à medida que você anda com Ele, você é transformado e se torna mais parecido com Ele. Quanto mais parecido com Ele você é, mais as pessoas veem Ele em você, e mais você precisa conhecê-lo para continuar ensinando as pessoas e ajudando as pessoas. E quando você piscar os olhos, você está diante dele no céu. Depois de gastar uma vida inteira conhecendo, tornando conhecido. Nós somos Jesus em movimento. Não Jesus parado. Não instituição. Não um grupo de jovens que reúne aí no sábado à noite. Tem gente que olha de fora e fala, baladinha gospel. Não é isso. Não é nada parecido com isso. É Jesus se movendo na direção de pessoas, de jovens que não o conhecem ainda. Enquanto Ele me der força, enquanto Ele quiser me usar, mesmo eu sendo quem eu sou, eu estou dentro disso daí. Se for para outra coisa, eu estou fora. Mas se for para ser Jesus se movendo, se for para ser a igreja em movimento, se for para ser essa força em movimento, transformando vidas, realidades, não por quem nós somos, mas por quem Ele é, eu sou o primeiro a dizer, estou dentro. Eu espero que você venha junto, espero que você queira fazer parte. Nós estamos aqui por causa da causa, não é por outra razão, é por causa dessa causa.